Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Touchdown, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E nesse final de semana pegou fogo, teve só a reedição da final, Cauê, do ano passado, né, de 2014, entre Vasco da Gama Patriotas e Timberwolves. Olá, Alan, olá, amigos do Touchdown. Mais um final de semana com grandes jogos e esse pegou fogo, hein? Você que estava por lá vai contar pra gente como que foi. Pois é, foi um jogaço. Daqui a pouco a gente fala, porque agora a gente vai colocar na tela os resultados do final de semana. Jogando lá no Espírito Santo, teve o Rio Branco perdendo pro Botafogo Reptiles por 54-18. Lá no jogo que a gente acabou de comentar, o Vasco da Gama perdeu pro Timberwolves 12-0. O Botafogo Challengers também perdeu pro UFPR Brown Spiders por 16-0. Não foi um final de semana dos mandantes de jogos, né, Cauê? Não foi dessa vez, mas ele já estava esperado, né? Os times visitantes eram muito fortes, até dizer que eles eram os favoritos, mas aconteceu muita coisa interessante pra gente comentar. Legal, e vamos começar então comentando o jogo do Reptiles do Rio Branco. O Botafogo não conseguiu se encontrar no touchdown esse ano, infelizmente era um time que prometia muito, mas não conseguiu desempenhar um bom papel. Só agora veio a primeira vitória, foi contra o Rio Branco, e eu acredito que mesmo com essa dificuldade, eles eram os favoritos. O Rio Branco, pelos jogos que eles apresentaram, mostrou um time um pouco abaixo da média, e o Botafogo conseguiu imprimir seu ritmo e dominar a partida. Mas mesmo abaixo da média, conseguiu aí marcar 18 pontinhos, ou seja, conseguiu jogar alguma coisa, né? Não foi tão desastroso para eles assim. E é um time jovem na competição que tá aprendendo, tá evoluindo, né? Isso, acredito que essa viagem que o Botafogo fez até lá desgastou um pouco o time, e o Rio Branco soube aproveitar isso para anotar os pontos. Agora o ataque foi bem dominante sobre a defesa do Rio Branco. Esse é o ataque que a gente espera ver do Botafogo, ou esperava ver do Botafogo. Ainda, se não me engano, tem chances de classificações, são remotas as chances. Com essa vitória agora tem. Mas se o Botafogo continuar e vencer os jogos, pode ser que uma zebra aconteça. Beleza, agora vamos falar do jogão entre Vasco da Gama Patriotas e Timberwolves. O Rex simplesmente foi para casa do Vasco e venceu. Fez o Vasco sofrer 7 interceptações nesse jogo, e o próprio Rex sofreu apenas 2. Um jogo em que os times se equivalem, né? Não tem como dizer outra coisa, né? O Timberwolves, maravilha. É um time que eu gosto muito, respeito muito. Eu acho que hoje eles são o topo do futebol americano nacional, em todos os sentidos, seja extracampo, dentro de campo, preparação física, preparação tática. Eles são um exemplo de como um time de futebol americano deve ser. Tenho certeza que eles foram mais que preparados para esse jogo contra o Vasco. Perderam a final ano passado, deviam estar com o Vasco entalado na garganta. E a defesa do T-Rex, mais uma vez, maravilhosa. Não deixou o Vasco trabalhar o jogo corrido com o Rômulo. O Lucas Shaw também não teve um dia muito inspirado, e isso faltou também para o Vasco conseguir imprimir o ritmo dentro de campo. Mas o que falar do T-Rex, né? Eu acho que com essa vitória eles praticamente já estão garantidos numa final de campeonato novamente. Agora, pro lado do Vasco, faltou realmente o Lucas Shaw ter um dia mais feliz. Tanto é que ele não estava num dia muito feliz, que no último quarto ele foi substituído pelo quarterback reserva do Vasco, que também não teve muita sorte, acabou sofrendo 2 interceptações também. Isso, a defesa do T-Rex é sensacional, eles conseguem mascarar bem o que eles vão fazer, eles começam numa cover 2, mudam para cover 3 no pré-snap, fazem isso vice-versa, então é uma defesa muito preparada. E também faltou alguns detalhes do Vasco que foram cruciais, que veio do extracampo, né? Teve situações de field goal que eles poderiam converter, teve 2 situações, na verdade, de field goal que eles poderiam ter convertido o field goal. O jogo iria para o intervalo com 6-0 para o Vasco. Isso acho que poderia ter mudado o panorama para o segundo tempo, ter jogado uma pressão psicológica no Rex. Mas, infelizmente, esses detalhes num jogo desse nível fazem diferença, e o Vasco não foi feliz. E você acha que o resultado do ano passado, ter vencido, né, o Rex na final, tenha feito o Vasco estar com essa autoconfiança a ponto de não querer o field goal e arriscar uma 4ª descida e tentar o touchdown ao invés do field goal? Olha, é difícil dizer, porque ano passado foi uma página, esse ano é outra página, né? E o time estava conseguindo caminhar bem dentro de campo, conseguiu fazer terceiras descidas cruciais, mas são detalhes que é difícil te dizer, porque a gente não está dentro do Vasco
para saber o que aconteceu, qual foi o motivo dessa decisão para arriscar essas quartas descidas. Então, eu acredito que o time estava confiante sim, mas subestimou o Rex. Subestimar um time do tamanho do Rex e com o preparo que o Rex tem é absurdo. Você tinha comentado da defesa e eu tive no jogo, vi realmente a defesa é absurda. Porque além dela se posicionar bem referente ao time adversário, ela consegue mudar rapidamente. Ela percebe o ataque do Vasco e em 2 minutos todo mundo já está em uma nova posição, montando um novo ataque, sem mesmo se comunicar. Isso, é uma defesa extremamente física, extremamente inteligente. Eles fazem uma zona muito bem feita. Quando a jogada é uma blitz, eles executam a blitz com eficiência, pressionam o quarterback, deixam o quarterback numa situação sempre complicada no pré-snap, porque eles nunca estão com a defesa parada. Sempre os linebackers, a secundária estão se movimentando, dificulta muito a leitura para o quarterback. Então, se não for a melhor, é uma das melhores do campeonato. Pois é, foi um jogaço entre Vasco e Rex, e um outro bom jogo foi entre Botafogo Challengers e o FPR Brown Spiders. Não deu para o Botafogo de novo, né? O Challengers não conseguiu vencer, a 5ª derrota da equipe, parece que vai fazer a sua pior campanha na competição. O que acontece? Os mexicanos realmente não deram certo? Olha, eu insisto em dizer isso, pode até soar um pouco cansativo, mas essa dependência dos mexicanos é muito cruel para o Botafogo. Eles precisam de um elenco, uma andorinha não faz verão, 2 andorinhas ainda não vai fazer verão em Ribeirão Preto. Precisa ter uma estrutura mais forte, um time mais completo. Então, para o Botafogo, eu acho que vai ser difícil eles conseguirem arrancar uma simples vitória esse ano. Provavelmente vai acabar em 0-6. E pro lado do Spiders, eles tinham que vencer essa partida para se manter na briga pela classificação. E conseguiram. 16-0 num jogo fora de casa, numa viagem longa, é muito importante. E o que fazer agora, no caso do FPR Brown Spiders, continuar acreditando e lutando, e no caso do Challengers? Olha, no caso do Spiders, sim, tem que continuar firme e forte treinando, não pode deixar a peteca cair. Os treinos têm que continuarem intensos, tem que continuar estudando os próximos adversários, porque existem chances reais de classificação. Agora, para o Botafogo, infelizmente, é pensar em 2016, não tem mais o que fazer esse ano. E será que eles vão pensar 2016 com os mexicanos? Acredito que sim, na verdade, eu acho que essa é a única saída para o time ter uma melhora a curto prazo. Se os mexicanos abandonarem nessa intertemporada, vai ser bem difícil para o Botafogo voltar a ser um time competitivo ano que vem. Legal, Cauê. E no jogo entre Vasco da Gama, Patriotas e T-Rex, teve uma torcedora que veio lá de Manaus e ela mandou uma pergunta pra você, Cauê. Põe na tela pra gente. Meu nome é Gleice de Moura e eu sou de Manaus. Hoje foi o jogo dos 2 times mais técnicos que tem no torneio. Com certeza um dos 2 vai pra final. Mas assim, qual que você acha que vai ser, Cauê? Qual dos 2 você acha que tem mais condições de chegar na final mesmo? Nossa, Alan, muito bacana, né? A Gleice saiu de Manaus para acompanhar o jogo mais esperado do touchdown esse ano. Fez uma epopeia, hein? Saiu lá de Manaus, veio até São Paulo de avião e de São Paulo ela foi até o Rio de ônibus e depois voltou nesse mesmo trajeto para Manaus. E não é a primeira vez que ela assiste um jogo do torneio touchdown. Ela assistiu o grande jogo entre Vasco e Flamengo no ano passado. Por coincidência, o Vasco também perdeu esse jogo, mas é uma torcedora inata que acompanha o touchdown há muito tempo. Que bacana, o futebol americano nacional já mobilizando pessoas. Muito bacana mesmo. Respondendo a pergunta da Gleice, eu acredito que, independente dessa vitória, poderia ser até derrotado, o T-Rex, para mim, é o favorito esse ano de novo. Na verdade, acredito até numa reedição da final do ano passado. O Vasco também, para mim, está vindo fortíssimo para esses playoffs. Pode ser que eles se encontrem na final, dependendo da tabela. Pode ser que eles se encontrem nas semifinais. Eu acho que vai acabar um matando o outro. Mas, se fosse para arriscar, eu acho que o Vasco e o T-Rex fariam uma reedição de final. Mas esse ano a gente tem o Vila Velha Tritões também muito forte. Correndo tem o Paraná HP, que são os líderes, né, dos grupos hoje. Então, vai pegar fogo, né? Acho que dá para apontar os 2 como favorito, porque começaram melhor a competição. Mas cravar tá difícil esse ano, hein? Tá difícil, até porque eu acreditei numa vitória do HP sobre a Lusa na última rodada e a Lusa surpreendeu. Eu acho que vai ser os playoffs mais equilibrados de todos os touchdowns. É difícil, claro, a gente tá aqui para dar o nosso palpite, mas pode ser que o HP surpreenda, pode ser que o Tritões surpreenda,
Então, vai ser um playoff bem quente esse ano. Quem tem a ganhar com isso é o torcedor. E vai ter jogaço, vão ter 3 partidas e 2 delas valem vaga ali quase que diretamente para os playoffs. A gente vai colocar na tela aí para vocês verem os jogos. Então a gente tem o Minas Locomotiva enfrentando o Vila Velha Tritões. Teremos também Jaraguá Breakers e Flamengo, jogo aí que tá uma disputa direta por vaga. Santos Tsunami e Tubarões do Cerrado. O Santos e o Jaraguá enfrentam em casa essas 2 equipes, então só jogão. Vamos começar então pelo Vila Velha e Minas Locomotiva. Acho que aí seria ousadia demais dizer que o Minas vai vencer, mas pode fazer um jogo duro pro Vila Velha, porque vai ter que fazer uma viagem grande, né, até Minas. Exato, acredito que o Tritões é o franco favorito, tá muito embalado, venceu todos os jogos difíceis, e o Minas, muito pelo contrário, perdeu todos os jogos. Até agora não venceu nenhum. Infelizmente, pro pessoal de Minas tá difícil esse ano, eu acredito numa vitória fácil do Tritões. Nesse caso, o Tritões deve pôr o time para rodar ou deve ir com força máxima e fazer a maior pontuação possível? Olha, independente do time ter vencido todos os jogos esse ano, eu acredito que eles vão com força máxima sim. Talvez se eles conseguirem construir um placar seguro no primeiro tempo, pode ser que aconteça essa rotatividade de jogadores, mas eu acho que o Tritões não vai poupar forças contra o Minas, não. E no caso do Minas, vai jogar em casa, provavelmente o elenco vai estar maior, né? Porque não tem que fazer uma viagem, não é aquela restrição do ônibus que permite apenas 40 atletas, provavelmente vai ter uns 60 jogadores. Também deve pôr o time para rodar e aproveitar e dar experiência para a molecada nova que tá por lá? Eu acredito que sim, eu acredito que seria, na verdade, melhor para o Minas partir para esse tipo de conceito. O time não vem numa temporada boa, perdeu todos os jogos, eu acho que agora é uma oportunidade boa para novos jogadores terem uma experiência de campo, experiência contra um time consagrado, um time de história, de qualidade. Então pode ser que o Minas tenha a ganhar mais com essa rotatividade de jogadores. Legal, agora vamos falar do jogão entre Jaraguá Breakers e Flamengo FA. Esse jogo aí também promete, vai ser lá no João Marcato, lá em Santa Catarina. O que dizer de uma partida dessa, hein, Cauê? Esse sim é um jogo que é difícil dizer quem pode sair vencedor. Os dois times são muito bons. Difícil dizer se são os times tops, assim, ainda esse ano. Eu acredito que tem times melhores, mas eles podem surpreender. Eu diria que são 2 times bons que ainda não emplacaram na competição, Isso, eles podem ainda crescer nesse final de temporada, antes dos playoffs, podem acertar detalhes que nos playoffs pode fazer a diferença. Então, pro Flamengo sair vitorioso, eu acredito que o ataque vai ter que se impor de uma forma significativa no jogo, porque é muito difícil jogar em Jaraguá. KC e Prats, né? Que é o Yolandus Prats, que é o running back do coisa, pra cima deles? Vai ter que ser. Eu não consegui ainda entender muito o jogo aéreo do Flamengo, não tô sentindo um jogo aéreo muito eficiente. Eles podem aproveitar muito o running back, eu gosto de chamar de Iron Man, porque quer queira, quer não, é um homem de aço, é muito difícil derrubar. É o apelido dele, né? O Iron Man. Muito difícil derrubar ele, e o KC também corre muito bem com a bola. Eu acho que hoje ele tem uma cabeça um pouco diferente, eu acho que ele prefere se preservar, mas ele consegue se arrancar muito bem jardas através do jogo corrido. Então eu acho que por esse lado também, por esse motivo, o Breakers vai focar bem em parar o jogo corrido do Flamengo, que está sendo mais eficiente que o jogo aéreo. Contrapartida, o Breakers ainda está com aquela dificuldade de QB, né? O Dal Canale ainda está voltando pro Breakers, ainda não conseguiu jogar o seu melhor. Vai estar com um elenco também maior por estar em casa, mas vai ter muita dificuldade, né, Cauê? Sim, o Flamengo é muito forte. O running back, o Max, eu acho que é a potência do ataque do Breakers. É um jogador muito inteligente, é um jogador versátil. Mas eu acho que se o Breakers vir com espírito, com a vontade que jogou contra o Regs, eles possam arrancar uma vitória. É difícil dizer quem vai vencer. Realmente é um jogo muito equilibrado. Eu estou muito, muito curioso para saber quem pode sair com a vitória. Com certeza vai ser nos detalhes que vai ser definida a partida. Pois é, e outra partida que a gente não consegue apontar um vencedor, porque vai ser um jogo equilibradíssimo, entre Santos Tsunami e Tubarões do Cerrado. Mais uma vez aí o jogo valendo vaga. Valendo vaga não, mas se o Santos vencer, praticamente garante a vaga nos playoffs. E o Tubarões, se vencer, também se mantém firme e forte na busca, né? Pelos playoffs. Para mim vai ser um jogo bem interessante, porque pelo retrospecto dos dois times, eles passaram mais ou menos pelas mesmas dificuldades no quesito nível do adversário. É uma viagem bem desgastante para o pessoal de Brasília, é uma viagem longa,
E acho que o fator predominante vai ser se o Crawford joga ou não joga. Então eu vou dar aqui em primeira mão. O Crawford joga, se lesionou no jogo contra o Flamengo, mas nesse contra o Tubarões Cerrado já está recuperado e vai para campo. Se ele jogar, o Tubarões vai ter que concentrar os olhos da defesa nesse jogador. Ele é um playmaker, ele carrega o time do Santos nas costas. Espero que o Santos tenha aberto os olhos para isso, porque ele estava correndo sem bloqueio, ele estava enfrentando muitos tackles, essa lesão ia acabar acontecendo. Então, se ele conseguiu se curar, tá 100% para esse jogo, aproveitando melhor os bloqueios, ele vai fazer diferença sim, vai ser um fator predominante. E o Tubarões vai ter que encarar uma viagem longa. Não é fácil vir de Brasília até aqui de ônibus, mas deve chegar com antecedência para poder descansar e se concentrar para esse jogo. Se isso acontecer, o quão favorável pode ser para o Tubarões? Olha, é uma viagem bem chata, se eu não me engano dá mais de 15 horas de ônibus. É muito cansativo. Como o jogo vai ser no domingo, acredito que o Tubarões possa sair de Brasília na sexta-feira, chegando no final da tarde aqui em São Paulo, tendo boas horas de descanso, conseguindo esticar o corpo, porque você vem de uma viagem, você travado dentro daquele banco, não consegue se esticar muito, para poucas vezes durante a viagem, você chega meio que quadrado pro jogo, chega no momento do jogo que você não tá confortável, então vai ser muito importante pro Tubarões uma logística de preparação mesmo, de dar um pouco de conforto para esses jogadores antes do jogo. Pois é, Cauê, comentamos os jogos que aconteceram, os jogos que vão acontecer, e o programa Touchdown dessa semana fica por aqui. Na semana que vem tem mais e você já sabe, se quiser conferir tudo sobre o torneio Touchdown, acesse touchdown.com.br. E se você quiser também mandar uma mensagem pra gente, entra lá no Facebook, manda uma mensagem que a gente coloca a sua pergunta igual a da Gleice aqui no nosso programa na semana que vem. Até mais!